Você já imaginou ser chamado por Jesus e, mesmo diante das dúvidas, ser instrumento de milagres que mudariam a história? Assim começa a trajetória de Felipe, o apóstolo que ousou perguntar, que apresentou pessoas a Cristo e que, com sua fé simples, foi ponte para a transformação de muitos. Este é o Bíblia em Cores, o canal que transforma histórias bíblicas em experiências de fé, esperança e acolhimento. Aqui, cada narrativa é uma oportunidade de renovar a esperança, fortalecer a fé e encontrar sentido mesmo nos dias mais difíceis. Felipe era um homem comum, nascido em Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André, às margens do Mar da Galileia. Sua vida era marcada pela simplicidade, pelo trabalho e pela busca sincera por respostas. Quando Jesus o encontrou, Felipe não hesitou. Aceitou o convite para segui-lo, tornando-se um dos 12 apóstolos. Mas o que torna Felipe especial não é apenas o chamado, mas a forma como ele viveu cada etapa dessa jornada. Ele foi o primeiro a apresentar Natanael a Jesus, mostrando que sua missão era conectar pessoas ao Salvador. Ao longo da caminhada, Felipe se destacou por sua curiosidade, por suas perguntas e por sua disposição em servir. Ele não tinha todas as respostas, mas não tinha medo de buscar, de questionar, de aprender. Em momentos cruciais, como na multiplicação dos pães, foi a ele que Jesus dirigiu perguntas desafiadoras, testando sua fé e sua visão. Felipe também foi protagonista de um dos diálogos mais profundos do Evangelho de João, quando pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. Essa frase revela o coração inquieto de quem deseja ver, tocar, experimentar a presença de Deus de forma concreta. A história de Felipe é marcada por encontros transformadores. Ele foi ponte para Natanael, foi questionado por gregos que queriam conhecer Jesus, foi desafiado a crer no impossível diante da multidão faminta. Mas, acima de tudo, Felipe foi alguém que, mesmo com dúvidas, permaneceu fiel. Caminhou até o fim e se tornou testemunha do amor e do poder de Cristo. Ao longo desta série, você vai conhecer os detalhes da vida de Felipe, seu chamado, seus desafios, seus aprendizados e sua missão após a ressurreição de Jesus. Vai descobrir como ele superou medos, enfrentou perseguições e se tornou exemplo de fé perseverante. Felipe nos ensina que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Basta termos um coração aberto, disposto a aprender e a servir. Se você já se sentiu inseguro, se já teve dúvidas ou se acha que não é capaz de grandes coisas, a história de Felipe é para você. Ela mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar milagres extraordinários, que cada pergunta, cada busca, cada passo de fé pode ser o início de uma grande transformação. Agora, quero te convidar a se inscrever no canal Bíblia em Cores. Ao se inscrever, você fortalece nossa comunidade, recebe mensagens de fé e esperança e faz parte de um grupo que acredita no poder da oração e do amor. Inscreva-se agora e venha caminhar conosco nesta jornada de fé, acolhimento e esperança. Para entender profundamente a história do apóstolo Felipe, é preciso mergulhar no contexto em que ele viveu e nas raízes de sua trajetória. Felipe era natural de Betsaída, uma vila de pescadores situada às margens do Mar da Galileia, no norte de Israel. Essa região, conhecida por sua beleza natural e pela simplicidade de seu povo, era um lugar de encontros, comércio e diversidade cultural. Betsaída foi também o berço de outros apóstolos, como Pedro e André, o que mostra como Jesus escolheu pessoas comuns, de ambientes humildes, para revolucionar o mundo com a mensagem do Evangelho. Felipe aparece pela primeira vez no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: "Siga-me."
Essa chamada direta revela a autoridade de Jesus e a prontidão de Felipe em obedecer. Não há registros de hesitação ou desculpas. Felipe simplesmente segue, mostrando que o chamado de Deus muitas vezes nos alcança em meio à rotina, sem aviso prévio, e exige uma resposta de fé imediata. O nome Felipe tem origem grega e significa amigo dos cavalos. Isso indica que sua família provavelmente tinha contato com a cultura helenística bastante presente na Galileia da época. Esse detalhe é importante, pois mais tarde Felipe seria procurado por gregos que desejavam conhecer Jesus. João 12, 20 e 22. Mostrando sua capacidade de dialogar com diferentes culturas e de servir como ponte entre mundos distintos. Felipe faz parte do Novo Testamento, sendo citado nos 4 evangelhos e, indiretamente, no livro de Atos dos Apóstolos. É importante não confundi-lo com Filipe, o diácono, que aparece em Atos 6 e 8. Este último foi responsável por evangelizar o eunuco etíope, mas não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. O Felipe de nossa narrativa é um dos 12 escolhidos por Jesus para acompanhá-lo de perto, aprender com ele e depois espalhar o evangelho. O tempo em que Felipe viveu era marcado por tensões políticas, sociais e religiosas. O povo judeu estava sob domínio do Império Romano, sofrendo com impostos abusivos, injustiças e restrições à liberdade religiosa. Havia uma expectativa messiânica muito forte. Muitos aguardavam um libertador político, alguém que restaurasse a glória de Israel. Jesus, porém, veio com uma proposta diferente: um reino de amor, serviço e transformação interior. Felipe, como os demais apóstolos, precisou aprender a desconstruir antigas crenças e a abraçar a novidade radical do Evangelho. Felipe era um buscador. Ele não se contentava com respostas superficiais. Quando encontrou Natanael, disse: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José." João 1:45. Natanael, desconfiado, perguntou: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" E Felipe respondeu com simplicidade e fé: "Venha e veja." Essa frase resume o espírito de Felipe. Ele não impunha, não forçava, mas convidava as pessoas a fazerem sua própria experiência com Jesus. Ao longo dos evangelhos, Felipe aparece em momentos cruciais. Na multiplicação dos pães, João 6, 5, 7, é a ele que Jesus pergunta: "Onde compraremos pão para este povo comer?" Felipe, prático, calcula o valor necessário e conclui que seria impossível alimentar tanta gente. Jesus então realiza o milagre, mostrando que quando a fé encontra a limitação humana, Deus pode agir de maneira surpreendente. Esse episódio revela o lado racional de Felipe, mas também sua abertura para aprender e confiar. Outro momento marcante ocorre em João 12, 20 e 22, quando alguns gregos procuram Felipe para pedir que os leve até Jesus. Ele, por sua vez, consulta André, e juntos apresentam os estrangeiros ao mestre. Isso mostra a sensibilidade de Felipe para acolher pessoas de fora, sua humildade em pedir ajuda e sua disposição para servir como ponte entre diferentes culturas e realidades. O diálogo mais profundo de Felipe com Jesus acontece na última ceia, quando ele pede: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." João 14, 8. Jesus responde: "Há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê o Pai." Esse diálogo revela a busca sincera de Felipe por uma experiência concreta de Deus, mas também o desafio de enxergar o divino no cotidiano, na presença de Jesus, na simplicidade dos gestos e palavras. Felipe é mencionado nas listas dos apóstolos em Mateus 10, 2, 4, Marcos 3.
16:19, Lucas 6:13-16 e Atos 1:13. Após a ressurreição de Jesus, segundo a tradição cristã, Felipe teria evangelizado regiões como a Frígia e a Síria, enfrentando perseguições, desafios e, por fim, o martírio. Sua morte, segundo relatos antigos, teria ocorrido em Hierápolis, onde foi crucificado de cabeça para baixo, semelhante a Pedro, por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. O contexto de Felipe é também o contexto de muitos hoje. Pessoas comuns, com dúvidas, limitações e sonhos, chamadas a viver algo maior. Ele nos ensina que Deus não procura perfeição, mas disponibilidade. Que as perguntas sinceras, as buscas honestas e até as dúvidas podem ser caminho para uma fé mais profunda e autêntica. Se você já se sentiu deslocado, se já teve medo de não ser suficiente ou se acha que Deus não pode usar alguém como você, lembre-se de Felipe. Ele não era o mais eloquente nem o mais ousado, mas foi fiel. Sua história nos convida a confiar que, mesmo em meio às incertezas, Deus pode fazer grandes coisas através de quem tem um coração aberto. Agora, compartilhe nos comentários como você se identifica com a trajetória de Felipe. Sua experiência pode inspirar outros e fortalecer ainda mais nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa corrente de fé, esperança e acolhimento. O chamado de Felipe foi apenas o início de uma jornada repleta de desafios, aprendizados e encontros que marcariam a história do cristianismo. Logo após aceitar o convite de Jesus, Felipe tornou-se um elo fundamental entre o Mestre e outras pessoas sedentas por sentido. Sua primeira grande ação foi buscar Natanael, também conhecido como Bartolomeu. Felipe não guardou para si a alegria do encontro com Jesus. Ele desejava compartilhar o que havia encontrado. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. João 1:45. Natanael, porém, respondeu com ceticismo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe não tentou convencer com argumentos longos ou debates teológicos. Ele simplesmente disse: venha e veja. Essa resposta simples revela a essência do discipulado cristão. Não se trata de impor uma verdade, mas de convidar para uma experiência. Felipe sabia que o encontro pessoal com Jesus era mais poderoso do que qualquer explicação racional. Esse episódio mostra o coração missionário de Felipe. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha disposição para apresentar as pessoas a Cristo. Quantas vezes, em nossa vida, deixamos de compartilhar nossa fé por medo de não saber explicar tudo? Felipe nos ensina que o mais importante é o convite, o testemunho, o desejo sincero de que outros também conheçam a fonte da esperança. Ao longo do ministério de Jesus, Felipe esteve presente em momentos decisivos. Um dos mais marcantes foi a multiplicação dos pães e peixes, relatada em João 6. Diante de uma multidão faminta, Jesus volta-se para Felipe e pergunta: onde compraremos pão para este povo comer? Felipe, prático e realista, calcula: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Sua resposta revela tanto sua preocupação com a realidade quanto sua limitação diante do impossível. Jesus então realiza o milagre, multiplicando os pães e peixes, ensinando a Felipe e aos demais discípulos que, quando a fé encontra a limitação humana, Deus pode agir de maneira surpreendente. Esse episódio é um retrato fiel das nossas próprias dúvidas. Muitas vezes, diante de problemas grandes demais, olhamos apenas para os recursos que temos e esquecemos de confiar no poder de Deus. Felipe representa todos nós quando tentamos resolver tudo sozinhos, mas também nos inspira a entregar o impossível nas mãos do Senhor. Outro momento importante da vida de Felipe ocorre quando alguns gregos, presentes em Jerusalém para a festa da Páscoa, o procuram com um pedido: queremos ver Jesus. João 12:21. Felipe,
Talvez por sua origem e nome grego, era visto como alguém acessível a estrangeiros. Ele não resolve sozinho, mas busca André e juntos levam os gregos até Jesus. Esse gesto mostra a humildade de Felipe, sua abertura ao diálogo e sua capacidade de trabalhar em equipe. Felipe era alguém que sabia pedir ajuda. No mundo atual, onde tantas pessoas se sentem pressionadas a serem autossuficientes, o exemplo de Felipe é libertador. Ele nos ensina que não precisamos carregar tudo sozinhos, que podemos contar com a comunidade, dividir responsabilidades e crescer juntos na fé. Durante a última ceia, Felipe protagoniza um dos diálogos mais profundos do Evangelho de João. Enquanto Jesus fala sobre sua partida e promete preparar um lugar para os discípulos, Felipe expressa a inquietação do coração humano. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. João 14:8. Jesus responde: há tanto tempo estou com vocês e você ainda não me conhece, Felipe? Quem me vê, vê o Pai. Esse diálogo revela a busca sincera de Felipe por uma experiência concreta de Deus, mas também o desafio de enxergar o divino no cotidiano, na presença de Jesus, na simplicidade dos gestos e palavras. Felipe era curioso, inquieto, buscador. Ele representa todos aqueles que não se contentam com respostas prontas e desejam mergulhar mais fundo no mistério da fé. Sua trajetória mostra que Deus acolhe nossas perguntas, valoriza nossa busca e transforma nossas dúvidas em oportunidades de crescimento. Após a ressurreição de Jesus, Felipe permanece com os outros apóstolos, participando dos primeiros passos da igreja primitiva. Segundo a tradição, ele teria evangelizado regiões como a Frígia e a Síria, enfrentando perseguições, desafios e, por fim, o martírio. Sua coragem e fidelidade inspiraram gerações de cristãos a perseverar, mesmo diante das maiores adversidades. Felipe era também um homem de relacionamentos. Ele sabia ouvir, acolher, trabalhar em equipe, dividir alegrias e dores. Sua amizade com Natanael, sua parceria com André, sua disposição em servir mostram que a caminhada cristã não é solitária, mas feita em comunidade. Ele nos ensina que ninguém cresce sozinho, que precisamos uns dos outros para amadurecer na fé. Se você já se sentiu sozinho, sobrecarregado ou incapaz de lidar com os desafios da vida, lembre-se de Felipe. Ele não era perfeito, mas era fiel. Não tinha todas as respostas, mas tinha disposição para buscar, aprender e servir. Sua história nos convida a confiar que, mesmo em meio às dúvidas e limitações, Deus pode realizar milagres através de quem tem um coração aberto. Agora, curta este vídeo se você se identificou com a história de Felipe. Seu gesto fortalece nossa comunidade, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a buscarem uma vida de fé, esperança e serviço. Curta agora e faça parte dessa corrente de transformação. O clímax da história do apóstolo Felipe é marcado por desafios que testam sua fé, coragem e capacidade de confiar em Deus, mesmo diante do impossível. Após a ressurreição de Jesus, Felipe, junto aos outros apóstolos, recebe a missão de levar o Evangelho a todos os povos. O medo, a perseguição e a incerteza do futuro são constantes, mas Felipe não recua. Ele entende que a mensagem de Cristo é maior do que qualquer obstáculo e que sua vida agora pertence a uma causa que ultrapassa fronteiras e gerações. Segundo a tradição cristã, Felipe parte para regiões distantes, como a Frígia e a Síria, levando esperança a povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Em cada cidade enfrenta resistência, desconfiança e até hostilidade. Mas também encontra corações abertos, pessoas sedentas por sentido e comunidades dispostas a abraçar a novidade do Evangelho. Felipe não se deixa abater pelas dificuldades. Ele sabe que cada semente plantada pode florescer no tempo certo, mesmo que os frutos não sejam imediatos.
Um dos episódios mais marcantes de sua missão ocorre em Hierápolis, uma cidade da Ásia Menor. Ali, Felipe prega com ousadia, realiza milagres e desafia as autoridades locais ao anunciar que só há um Deus verdadeiro. Sua fé incomoda os poderosos, que veem na mensagem cristã uma ameaça à ordem estabelecida. Felipe é preso, torturado e, finalmente, condenado à morte. Segundo relatos antigos, ele é crucificado de cabeça para baixo, assim como Pedro, por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Mesmo diante do martírio, Felipe não renega sua fé. Pelo contrário, usa seus últimos momentos para encorajar os cristãos locais, perdoar seus algozes e proclamar o amor de Deus. Sua morte não é um fim trágico, mas o ápice de uma vida entregue, um testemunho que inspira gerações a perseverar mesmo nas maiores adversidades. O sangue de Felipe, como o de tantos mártires, torna-se semente de novos cristãos, fortalecendo a igreja e espalhando esperança onde antes havia medo. O clímax da narrativa de Felipe nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou de dificuldades, mas a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece contrário. Felipe não era perfeito, mas foi fiel até o fim. Ele nos mostra que Deus usa pessoas comuns para realizar obras extraordinárias e que cada passo de fé, por menor que pareça, pode transformar vidas e mudar histórias. Se você está enfrentando desafios, sentindo-se sozinho ou desanimado, lembre-se de Felipe. Ele também teve medo, também duvidou, mas escolheu confiar. Sua história é um convite para que você não desista, para que continue caminhando, mesmo quando o caminho parecer escuro. Deus está ao seu lado, fortalecendo seus passos e preparando milagres onde você menos espera. Agora, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem e esperança. Ao compartilhar, você fortalece nossa comunidade, leva conforto a quem sofre e mostra que juntos somos mais fortes. Compartilhe agora e faça parte dessa corrente de fé, amor e superação. A conclusão da história do apóstolo Felipe é marcada por um legado de fé, coragem e serviço que ultrapassa gerações. Felipe, que começou sua jornada como um homem simples de Betsaida, tornou-se um dos pilares da igreja primitiva, exemplo de perseverança e entrega total à missão de Cristo. Sua trajetória mostra que Deus não escolhe os mais preparados, mas prepara aqueles que escolhe, transformando dúvidas em fé e limitações em oportunidades de milagre. Após o martírio de Felipe, em Hierápolis, sua memória permaneceu viva entre os cristãos da região. Muitos relatos antigos afirmam que, mesmo após sua morte, pessoas continuaram a se converter ao cristianismo, inspiradas por seu testemunho e pelas histórias de milagres atribuídos à sua intercessão. A cidade de Hierápolis tornou-se um importante centro de peregrinação, e o nome de Felipe passou a ser lembrado em orações, celebrações e tradições da igreja. Os outros personagens que cruzaram o caminho de Felipe também tiveram destinos marcantes. Natanael, apresentado a Jesus por Felipe, tornou-se um apóstolo fiel, levando o evangelho a diferentes regiões e enfrentando perseguições com coragem. André, parceiro de Felipe em momentos decisivos, continuou sua missão de apresentar pessoas a Cristo, sendo lembrado como o apóstolo da ponte, aquele que conecta corações ao Salvador. Os demais apóstolos, cada um à sua maneira, espalharam a mensagem de Jesus pelo mundo, enfrentando desafios, sofrimentos e, em muitos casos, o martírio. A grande mensagem da história de Felipe é que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não se vê o caminho. Felipe nos ensina que perguntas sinceras podem nos aproximar de Deus, que servir é mais importante do que ser reconhecido e que cada gesto de amor pode transformar vidas. Ele mostra que o discipulado cristão
é feito de passos simples, de convites sinceros, de disposição para aprender e de coragem para seguir até o fim. Felipe também nos lembra da importância da comunidade. Ele nunca caminhou sozinho. Buscou ajuda, trabalhou em equipe, dividiu alegrias e dores. Sua vida é um convite para que cada um de nós valorize as relações, busque apoio nos momentos difíceis e seja apoio para quem precisa. O cristianismo, desde o início, foi construído em comunidade, e Felipe é exemplo de quem soube viver a fé de forma coletiva, acolhendo, ensinando e aprendendo com os outros. Outro ensinamento fundamental é sobre o valor do serviço. Felipe não buscou destaque, não quis ser o maior, mas foi fiel no pouco, servindo onde era necessário. Ele nos inspira a olhar para as necessidades ao nosso redor, a estender a mão, a ser ponte para quem deseja encontrar Jesus. O serviço humilde, silencioso e constante é o que constrói comunidades fortes e transforma realidades. Se você já se sentiu pequeno diante dos desafios, lembre-se de Felipe. Ele não era o mais eloquente, nem o mais ousado, mas foi fiel. Sua história nos inspira a acreditar que, com Deus, somos capazes de superar qualquer obstáculo e deixar um legado de esperança para as próximas gerações. Agora, quero convidar você a comentar abaixo como a história de Felipe tocou seu coração. Compartilhe sua experiência, seu aprendizado ou sua oração. Seu comentário pode inspirar outras pessoas e fortalecer ainda mais nossa comunidade. Comente agora e faça parte dessa corrente de fé, amor e esperança. A história do apóstolo Felipe é um convite para olharmos para nossa própria vida e percebermos como Deus age através de pessoas comuns, com dúvidas, limitações e sonhos. Ao longo de sua trajetória, Felipe mostrou que a fé não é um caminho de certezas absolutas, mas de busca constante, de perguntas sinceras e de passos corajosos, mesmo quando não se vê o próximo degrau. Ele nos ensina que Deus acolhe nossas inquietações, valoriza nossa honestidade e transforma nossas fraquezas em oportunidades de crescimento. No mundo atual, marcado por pressa, ansiedade e tantas incertezas, o exemplo de Felipe é um farol. Ele nos mostra que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Basta termos um coração aberto, disposto a aprender, a servir e a confiar. Felipe não era o mais eloquente nem o mais ousado, mas foi fiel no pouco, e isso fez toda a diferença. Sua disposição em apresentar Natanael a Jesus, sua humildade em pedir ajuda a André, sua coragem em enfrentar o martírio, são lições valiosas para quem deseja viver uma fé autêntica. Felipe também nos ensina sobre o valor da comunidade. Ele nunca caminhou sozinho, buscou apoio, trabalhou em equipe, dividiu alegrias e dores. Em um tempo em que o individualismo é exaltado, Felipe nos lembra que a caminhada cristã é feita em comunhão, que precisamos uns dos outros para crescer, amadurecer e perseverar. A igreja primitiva era marcada pela partilha, pela oração e pelo cuidado mútuo. E Felipe foi exemplo de quem soube viver a fé de forma coletiva. Outro ponto fundamental é a importância do serviço. Felipe não buscou destaque, não quis ser o maior, mas foi fiel em servir onde era necessário. Ele nos inspira a olhar para as necessidades ao nosso redor, a estender a mão, a ser ponte para quem deseja encontrar Jesus. O serviço humilde, silencioso e constante é o que constrói comunidades fortes e transforma realidades. Em um mundo que valoriza o sucesso individual, Felipe nos convida a encontrar alegria em servir, a descobrir sentido na doação e a experimentar a felicidade que vem de fazer o bem. A história de Felipe também fala sobre coragem. Ele enfrentou perseguições, desafios e, por fim, o martírio, mas nunca desistiu de sua missão.
Sua fidelidade até o fim é um convite para que não desistamos diante das dificuldades, para que continuemos caminhando mesmo quando o caminho parecer escuro. Deus está ao nosso lado, fortalecendo nossos passos e preparando milagres onde menos esperamos. Felipe nos lembra ainda do poder do convite. Sua frase, venha e veja, é um chamado para que não guardemos a fé só para nós, mas a compartilhemos com quem está ao nosso redor. Muitas vezes achamos que não temos o que dizer, que não sabemos explicar tudo, mas o mais importante é o testemunho, o convite sincero, o desejo de que outros também conheçam a fonte da esperança. Se você sente que precisa de mais coragem, de mais fé ou de mais sentido para a vida, olhe para Felipe, inspire-se em sua história para renovar sua esperança, buscar apoio na comunidade, servir com alegria e perseverar mesmo nas tribulações. Assim, você também será instrumento de Deus no seu tempo, levando luz, acolhimento e esperança a todos que cruzarem o seu caminho. Agora, curta este vídeo se você acredita que a fé pode transformar vidas. Ao curtir, você mostra que faz parte dessa corrente de esperança, ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e inspira outras pessoas a viverem a fé de forma concreta. Curta agora e seja luz no mundo. Agora, convido você a reservar um tempo especial, encontrar um lugar tranquilo, fechar os olhos se desejar, e preparar o coração para um momento de oração. Assim como Felipe buscou respostas e encontrou em Jesus o sentido da vida, este é o seu momento de se aproximar de Deus, abrir o coração e confiar que Ele ouve cada palavra, cada dúvida, cada agradecimento. Não importa como você se sente hoje, cansado, ansioso, esperançoso, grato ou até mesmo perdido, Deus está pronto para acolher tudo o que você traz em sua alma. Vamos juntos orar, inspirados pelo exemplo de Felipe, o apóstolo que não teve medo de perguntar, de buscar, de servir. Senhor Deus, neste momento de oração, venho diante de Ti com humildade e sinceridade. Assim como Felipe, desejo enxergar além das aparências, encontrar sentido nas pequenas coisas e confiar que o Senhor está presente em cada detalhe da minha vida. Sei que muitas vezes me sinto limitado, inseguro, incapaz de enfrentar os desafios, mas creio que Tua graça é suficiente para me sustentar. Peço-te, Senhor, que me ajudes a cultivar um coração aberto, disposto a aprender, a servir e a confiar. Que eu saiba apresentar pessoas a Jesus, como Felipe fez com Natanael, sendo ponte de esperança, consolo e fé para quem está ao meu redor. Que eu não tenha medo de fazer perguntas, de buscar respostas, de crescer na fé mesmo em meio às dúvidas. Ajuda-me a perseverar nos momentos difíceis, quando o medo, a solidão ou a incerteza ameaçarem minha esperança. Que eu nunca esqueça que o Senhor está comigo em todos os momentos, mesmo quando não consigo enxergar a saída. Dá-me coragem para continuar caminhando, esperança para recomeçar e humildade para reconhecer meus limites. Senhor, ensina-me a valorizar a comunidade, a buscar apoio nos irmãos, a dividir alegrias e dores, a crescer junto com quem caminha ao meu lado. Que eu encontre alegria em servir, em estender a mão, em ser presença de paz onde houver conflito. Que minha vida seja testemunho do Teu amor, assim como Felipe foi testemunha viva da Tua graça e misericórdia. Abençoa minha família, meus amigos, minha comunidade e todos aqueles que precisam de conforto e esperança. Que o Teu Espírito Santo renove nossos corações, cure nossas feridas, fortaleça nossa fé e nos una em comunhão verdadeira. Que sejamos uma família de fé, acolhendo uns aos outros e caminhando juntos rumo à eternidade. Senhor,
Agradeço por nunca desistir de mim, por me amar mesmo quando falho, por me dar novas oportunidades a cada manhã, que eu saiba retribuir esse amor, servindo com alegria e sendo luz para quem está ao meu redor. Neste instante, apresento diante de Ti meus sonhos, meus medos, minhas dores e minhas alegrias. Confio que o Senhor cuida de tudo e transforma cada situação para o meu bem. Que eu saiba esperar com paciência, agir com coragem e viver com gratidão. Obrigado, Senhor, por este momento de oração. Que eu possa, como Felipe, ser apóstolo da esperança em minha casa, no trabalho, na igreja e em todos os lugares por onde passar. Que minha vida seja reflexo da Tua presença e que eu nunca me esqueça. Venha e veja o convite para experimentar o Teu amor todos os dias. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, consolo ou uma palavra de fé. Ao compartilhar, você fortalece nossa comunidade, leva conforto a quem precisa e mostra que juntos somos mais fortes. Compartilhe agora e seja parte desta corrente de oração, amor e esperança. Para compreender o coração da mensagem do apóstolo Felipe, é fundamental revisitar uma das passagens mais emblemáticas de sua trajetória, que revela tanto sua busca sincera quanto o convite de Jesus para uma fé mais profunda. O diálogo entre Felipe e Jesus, registrado em João 14, 8, 9, é um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 8, 9. Essa passagem ocorre durante a última ceia, quando Jesus prepara os discípulos para sua partida. Felipe, com humildade e desejo genuíno de conhecer a Deus, pede uma experiência concreta, algo que possa fortalecer sua fé e a dos demais. Jesus, então, revela uma verdade profunda. Ver o Filho é ver o Pai. Ele convida Felipe e todos nós a enxergar o divino no cotidiano, na presença de Cristo, nos gestos de amor, serviço e entrega. Teólogos como William Barclay e Leon Morris destacam que esse diálogo mostra a tensão entre a busca humana por provas visíveis e o chamado de Jesus para uma fé baseada no relacionamento e na confiança. Felipe representa todos aqueles que desejam ver, tocar, experimentar Deus de forma tangível, mas que são convidados a reconhecer sua presença nas pequenas coisas, na simplicidade da vida e na pessoa de Jesus. A tradição cristã interpreta essa passagem como um convite à maturidade espiritual. Não basta buscar sinais ou milagres. É preciso aprender a ver Deus no rosto do próximo, na partilha, no perdão, na comunidade. Jesus não repreende Felipe por sua pergunta, mas o conduz a uma compreensão mais profunda. A verdadeira experiência de Deus acontece no encontro com Cristo e na vivência do amor. Essa passagem também nos desafia a olhar para nossas próprias buscas. Quantas vezes pedimos a Deus sinais, respostas claras, provas de sua presença? Felipe nos ensina que não há problema em perguntar, em buscar, em desejar ver mais. Mas Jesus nos convida a confiar, a perceber que Ele já está conosco, que sua presença se manifesta no cuidado diário, na palavra, na Eucaristia, na comunidade de fé. A mensagem central desse texto é que a fé cristã não é apenas uma crença intelectual, mas um relacionamento vivo com Deus mediado por Jesus. É um convite a enxergar o divino no humano, a reconhecer a presença de Deus em cada gesto de amor, em cada ato de serviço, em cada momento de entrega. Se essa passagem falou ao seu coração, deixe um comentário contando como você tem buscado ver Deus em sua vida. Compartilhe um testemunho, uma oração ou um pedido especial.
Sua partilha pode inspirar e fortalecer outros irmãos na fé. Comente agora e faça parte dessa corrente de esperança, confiança e transformação. Chegamos juntos a um momento especial desta jornada, onde olhamos para trás e percebemos o quanto aprendemos com a vida do apóstolo Felipe. Sua história não é apenas um relato antigo, mas um convite vivo para transformar nossa fé, nossa maneira de servir e nossa relação com Deus e com o próximo. Felipe nos ensinou que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de buscar, de perguntar, de caminhar mesmo sem ver o próximo passo. Ele mostrou que Deus acolhe nossas perguntas, valoriza nossa honestidade e transforma nossas limitações em oportunidades de milagre. Talvez você se pergunte, como aplicar tudo isso na minha vida? Como ser um discípulo fiel em meio a tantos desafios, dúvidas e incertezas? A resposta está nos pequenos gestos, nas escolhas diárias, na decisão de servir mesmo quando não há reconhecimento. Felipe não foi perfeito, mas foi fiel. Ele buscou apoio na comunidade, trabalhou em equipe, apresentou pessoas a Jesus e não teve medo de pedir ajuda. Sua humildade, sua disposição em aprender e sua coragem em enfrentar o martírio são exemplos para todos nós. Você também pode ser apóstolo da esperança no seu contexto. Comece em casa, com sua família. Seja paciente, perdoe, escute, abrace. No trabalho ou na escola, seja exemplo de honestidade, respeito e generosidade. Na comunidade, ajude quem precisa, compartilhe palavras de esperança, seja presença de paz. Não espere grandes oportunidades para servir. Aproveite as pequenas, pois são elas que transformam o mundo ao nosso redor. Outro ensinamento de Felipe é sobre a importância da comunhão. Ele nunca viveu a fé sozinho, mas sempre em comunidade. Busque estar perto de pessoas que compartilham da mesma fé, que oram com você, que te apoiam nos momentos difíceis e celebram suas conquistas. Juntos, somos mais fortes, mais corajosos e mais capazes de enfrentar os desafios da vida. A oração é outro pilar fundamental. Felipe era alguém que buscava a Deus em todo o tempo, que não tinha medo de abrir o coração, de pedir ajuda, de agradecer e de louvar. Reserve um tempo diário para conversar com Deus, para ouvir sua voz, para renovar suas forças. A oração nos aproxima do coração de Deus e nos dá direção para cada passo. Não se esqueça da esperança. Felipe enfrentou perseguições, desafios e, por fim, o martírio, mas nunca desistiu de sua missão. Sua fidelidade até o fim é um convite para que não desistamos diante das dificuldades, para que continuemos caminhando mesmo quando o caminho parecer escuro. Deus está ao seu lado, enxugando suas lágrimas, fortalecendo sua fé e preparando coisas novas para a sua vida. Se esta série sobre Felipe tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que mais te inspirou. Conte como você pretende colocar em prática os ensinamentos do apóstolo, quais desafios enfrenta e como a comunidade pode orar por você. Sua partilha pode ser resposta para alguém que também precisa de esperança. Agora, quero te convidar a se inscrever no canal Bíblia em Cores. Ao se inscrever, você fortalece nossa comunidade, recebe conteúdos que edificam a fé e faz parte de uma família que acredita no poder do amor. Inscreva-se agora e venha caminhar conosco, levando luz, esperança e acolhimento a todos que cruzarem o seu caminho. A história do apóstolo Felipe nos mostra que a fé é uma jornada feita de perguntas, coragem e entrega, mas, acima de tudo, de esperança. E assim como Felipe, muitos outros apóstolos também viveram desafios, dúvidas e vitórias em sua caminhada com Jesus. Por isso, quero convidar você a continuar conosco nessa série especial do Bíblia em Cores, conhecendo agora a inspiradora trajetória do apóstolo Tiago. Tiago, irmão de João, também foi chamado por Jesus às margens do Mar da Galileia.
Conhecido por sua coragem e intensidade, ele foi um dos primeiros a testemunhar milagres e a enfrentar perseguições por causa da fé. Enquanto Felipe nos ensina sobre o valor do convite, da busca e do serviço humilde, Tiago nos inspira com sua bravura, lealdade e entrega total ao Evangelho, mesmo diante do perigo. No próximo vídeo, você vai descobrir como Tiago enfrentou seus próprios medos, superou desafios e se tornou o primeiro apóstolo a dar a vida por Cristo. Sua história é um convite à coragem, à perseverança e à certeza de que Deus caminha conosco em todas as batalhas. Clique no card que aparece agora na tela e venha se inspirar com a vida do apóstolo Tiago. Descubra como a fé pode ser força para vencer qualquer adversidade. Esperamos você no próximo episódio do Bíblia em Cores.